Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa, atendendo a pedidos. Algum tempo atrás eu gravei este caminho de mesa, porém no fio Anne e fio duplo. E vocês pediram, muitos inscritos no meu canal, alguns inscritos no meu canal, pediu para eu trazer ele mais largo. Então eu resolvi fazer com barbante e acrescentar as correntes. E ele ficou bem lindo, ele ficou muito lindo, como vocês já estão vendo. Então, atendendo a pedido, eu regravei esta aula com barbante e acrescentando correntes. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem como ele ficou lindo. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Às vezes ele dá algumas oscilações, mas eu estou gravando com a claridade do dia, por isso dessas oscilações. Agora eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem como ele ficou lindo. Então assim ficou o nosso caminho de mesa. Ele é muito lindo, ele já tinha ficado muito lindo na aula com o fio Anne e com o barbante ficou muito lindo também. Para vocês que não assistiram a aula com o fio Anne, às vezes tem muita gente que não sabem, não conseguem ou não gostam de trabalhar com barbante. Então podem ir lá assistir a aula com o fio Anne, que eu gravei com fio Anne com fio duplo Anne. Então, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link da aula para vocês irem lá acompanhar também. Mas eu gostei bastante do resultado com o barbante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Comentem para mim o que vocês acharam com o barbante. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todas e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E eu fico muito agradecida. A minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Também, se puderem, compartilhem com mais uma, mais duas ou mais 3 pessoas. Eu ficarei muito agradecida. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito isto, vamos fazer aqui um total de 72 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer no total de 72 correntes. Feitas as nossas 72 correntes, eu vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar estas 4 e aqui na quinta nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu segundo ponto alto, porque a corrente já serve como um ponto alto. Agora, nós vamos fazer, a nossa primeira carreira será uma carreira de pontos altos. Então, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer a nossa primeira carreira de pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada na agulha, entrar aqui na nossa corrente, puxar o nosso barbante, ficando assim com 3 argolas. Vamos laçar o nosso barbante, tirar 2 e as últimas 2. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer essa primeira carreira de pontos altos. Então, será um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, encerrei aqui a minha primeira carreira de pontos altos. Nós ficamos num total de 73 pontos altos, porque nós fizemos 72 correntes e as 4 correntes aqui que nós fizemos para subir. Então, ficamos no total de 73 pontos altos. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1
2. Lembrando que esta é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar mais 3 pontos altos. Que aqui nesse início, em uma ponta e na outra, nós vamos ficar até o final do nosso trabalho com 4 pontos altos. Então, aqui eu copiei os 3 pontos altos, ficamos um total de 4, porque a corrente já serve como nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer no total de 7 quadrados. Eu já fiz 3, vou completar os 7 quadrados neste início. Então, fizemos aqui os nossos 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Feito isso, agora nós vamos copiar 12 pontos altos. Então, já fizemos aqui 1, vamos fazer 2, 3, 4, 5, vou fazer num total de 12 pontos altos. Então, eu já fiz aqui os meus 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui deste lado, novamente, nós vamos fazer 12 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Após este nosso quadrado, que nós deixamos aqui aberto, nós fizemos mais 12 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito isso, agora nós vamos fazer mais 7 quadrados. Da mesma forma que fizemos de um lado, nós vamos fazer do outro. Então, nós vamos fazer 7 quadrados. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no próximo ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no próximo fazer um ponto alto. Então, vamos fazer assim no total de 7 quadrados. Então, eu fiz aqui os 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Restaram os 4 últimos pontos altos. Então, nós vamos copiar estes 4 pontos altos. Como eu falei, nós vamos ficar com 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra ponta do nosso caminho de mesa. Então, aqui eu fiz os últimos 4 pontos altos. Feito isso, vamos fazer 2 correntes, virar o nosso trabalho e copiar estes 4 pontos altos. Na verdade, nós vamos copiar 3, porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos. Então, a nossa segunda carreira ficou desta forma. Copiei aqui os 4 primeiros pontos altos, como eu falei, em uma ponta e na outra, nós vamos levar estes 4 pontos altos até o final do nosso caminho de mesa. Aqui eu fiz 7 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. De 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, fazendo um ponto alto. Fiz 12 pontos altos, aqui eu fiz uma corrente, pulei um ponto alto, no próximo, fiz o nosso ponto alto. E fiz mais 11 pontos altos, que ficaram 12 de um lado e 12 do outro. Aqui eu repeti os 7 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, o nosso trabalho, nós vamos até o final do nosso caminho com os 4 pontos altos do início de uma ponta e da outra e os 7 quadrados. Nestes 7 quadrados de um lado e do outro, nós não vamos mexer, nós não vamos fazer alteração nenhuma, não vamos mudar nada. Então, essa primeira parte aqui deste lado e essa parte do outro lado, nós vamos copiar até o final do nosso caminho de mesa. O nosso trabalho será neste meio. Aqui que nós vamos fazer o nosso trabalho neste caminho de mesa, mas em uma ponta e na outra nós não vamos mexer, vamos continuar até o final copiando os 4 pontos altos e os 7 quadrados. Na outra ponta, a mesma coisa, copiando os 7 quadrados e os 4 pontos altos.
Então, vamos para a nossa próxima carreira. Como eu havia dito, nós vamos até o final do nosso caminho de mesa, copiando os 4 primeiros pontos altos. Aí, vamos copiar os 7 quadrados. Vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes. Então, vamos fazer assim, copiar assim os 7 quadrados. Então, copiamos aqui os 7 primeiros quadrados, chegando nos pontos altos. Aqui nos pontos altos é que nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, fizemos aqui o nosso primeiro ponto alto, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Então, nesta carreira, nós copiamos aqui 10 pontos altos. Na carreira anterior, nós tínhamos 12. Aqui, nós copiamos 10. A cada carreira, nós vamos diminuindo 2 pontos altos. Então, eu copiei aqui 10 pontos altos. Aqui, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, eu vou aqui neste meio, neste ponto, nesta corrente que nós havíamos feito na carreira anterior, e vou fazer um ponto baixo. Então, ficou com essa argola. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o nosso ponto alto. Deste lado, novamente, vamos copiar 10 pontos altos. Na carreira anterior eram 12, e agora nós vamos copiar 10. Então, como eu falei, para cada carreira, nós vamos diminuir 2 pontos altos de um lado e 2 pontos altos do outro. Aqui, deste lado, eu vou copiar os 10 pontos altos restantes. Na verdade, são 9, porque esse aqui é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu vou copiar os 9 pontos altos. Então, deste lado, fiquei com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu vou copiar estes quadrados. Como eu falei, nesta parte, nós não vamos mexer. Então, eu vou copiar os 7 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu copiei os 4 pontos altos e os 7 quadrados. Aqui neste meio foi onde nós fizemos o nosso trabalho. Então, eram 12 pontos altos, eu copiei 10, fiz 4 correntes. Aqui nesta corrente que nós havíamos deixado aqui no meio, eu fiz um ponto baixo. Fiz 4 correntes, pulei 2 pontos altos e copiei os 10 pontos altos. Então, a cada carreira, nesta primeira parte, nós vamos eliminar 2 pontos altos. Então, sempre os dois últimos pontos altos deste lado e os 2 primeiros deste lado, nós não vamos fazer. E aqui, eu copiei os 7 quadrados e os 4 pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho, copiar os pontos altos deste início. São 3 pontos altos, para ficar um total de 4 pontos altos, e copiar os 7 quadrados, até chegar aqui no primeiro ponto alto. Então, aqui eu já copiei os meus primeiros pontos altos e os 7 quadrados, somente copiei o mesmo que tinha feito na carreira anterior. Chegamos aqui nos nossos pontos altos. Nesta carreira, nós fizemos 10 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 8. Vamos eliminar os 2 últimos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Então, aqui eu fiz 8 pontos altos, restou 2 pontos altos. Estes pontos altos nós vamos pular, então, nós vamos eliminar estes 2 pontos altos. Eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, pular os 2 últimos pontos altos, e aqui na nossa argola eu vou fazer um ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, vou lá na próxima argola e vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Aí, vou pular os 2 primeiros pontos altos e no terceiro ponto alto eu vou fazer o meu
primeiro ponto alto. E vou copiar os 7 últimos pontos altos, que com este ficarão 8. Então, fiz aqui os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou copiar os 7 quadrados e copiar os 4 últimos pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os pontos altos, os quadrados. Chegando aqui no meio, nesta carreira, eram 10 pontos altos. Nesta, nós fizemos 8, eliminamos os 2 últimos. 4 correntes, fizemos um ponto baixo na argola, 4 correntes, fizemos um ponto alto nesta argola, 4 correntes. Aí, vamos eliminar os 2 primeiros pontos altos e copiar os 8 pontos altos. Como eu falei, a cada carreira, nesta parte, nós vamos eliminar os 2 últimos pontos altos deste lado e os 2 primeiros pontos altos deste lado. Aqui, eu copiei os 7 quadrados e os pontos altos. Na próxima carreira, nessa parte, como eu já falei, nós só vamos copiar. Então, eu vou copiar os 4 pontos altos e os 7 quadrados, até chegar neste primeiro ponto alto. Então, aqui eu copiei os 4 pontos altos e os 7 quadrados. Chegamos nos pontos altos aqui do meio. Na carreira anterior, eram 8 pontos altos. Agora, nós vamos copiar apenas 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Restaram 2 pontos altos. Então, nós vamos eliminar estes 2 pontos altos. Eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Feito isso, vamos aqui na nossa argola, vamos fazer um ponto baixo. Novamente, mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos na próxima argola fazer um ponto baixo, mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos na próxima argola fazer um ponto baixo, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Aí, vamos pular os 2 primeiros pontos altos e no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto e copiar os pontos altos restantes. Então, copiamos aqui os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou copiar os 7 quadrados e os 4 pontos altos. Então, aqui eu já copiei os 7 quadrados e os 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, virar o nosso trabalho, copiar os pontos altos e novamente os quadrados. Então, eu copiei os pontos altos e os quadrados, chegando nos pontos altos. Agora, nós vamos copiar apenas 4 pontos altos. Então, já fizemos 1, vamos fazer 2, 3, 4 pontos altos. Restou aqui 2 pontos altos, nós não vamos trabalhar em cima dele, nós vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos na próxima argola fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Chegamos nos pontos altos, vamos pular os 2 primeiros pontos altos e vamos copiar os 4 últimos pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos copiar os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, assim, nós encerramos esta nossa carreira. Copiei os 4 pontos altos e 7 quadrados. Aqui neste meio, nós copiamos 4 pontos altos, não fizemos 2. Fizemos as correntes e o ponto baixo na próxima argola. Então, são 4 correntes para cada argola e um ponto baixo na próxima argola. 4 correntes e um ponto baixo. 4 correntes, vamos eliminar estes 2 primeiros pontos altos e copiar os 4 últimos pontos altos. Então, aqui, nós vamos abrindo o nosso triângulo. A cada carreira, nós vamos eliminando
2 pontos altos. Agora, nós vamos fechar este triângulo. Então, a cada carreira, nós vamos acrescentar 2 pontos altos. Aqui são 4 pontos altos. Na próxima carreira, nós vamos colocar mais 2 aqui. Então, ficarão com 6 pontos altos, na mesma quantidade que esta. Na próxima carreira, vamos acrescentar mais 2 pontos altos. Então, vamos ficar com 8 pontos altos. Na próxima, mais 2 pontos altos. Então, aqui nós vamos abrindo o nosso triângulo. Agora, nós vamos fechar, acrescentando sempre 2 pontos altos. Até aqui, nós fomos eliminando. Agora, nós vamos acrescentar. Então, eu vou copiar os 4 pontos altos e os 7 quadrados. Quando chegar aqui, eu volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, eu copiei aqui os meus 4 pontos altos e os 7 quadrados. Feito isso, chegamos nos pontos altos. Então, na carreira anterior, eram 4 pontos altos. Nós vamos copiar os 4 pontos altos, 3, 4 pontos altos, e agora, como eu falei, nós vamos acrescentar mais 2 pontos altos. Então, nessa argola, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. 2 pontos altos. Então, aqui, agora, nós ficamos no total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós acrescentamos 2 pontos altos. Vou fazer as 4 correntes, 2, 3, 4 correntes, vou na próxima argola e vou fazer o meu ponto baixo. Novamente, 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, vou na próxima argola fazer um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima argola, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes. Aí, chegamos aqui junto aos pontos altos do outro lado. Então, aqui tem 4. Aqui nessa argola, nós vamos acrescentar 2 pontos altos. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos. Feito isto, vamos copiar os 4 pontos altos já existentes da carreira anterior. Então, aqui também nós ficamos com 6 pontos altos. Nós acrescentamos 2 pontos altos na última argola junto aos pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou copiar os quadrados e os pontos altos. Observem que agora nós já estamos fechando o nosso triângulo. Então, copiei aqui os meus quadrados e os 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, virar o nosso trabalho, copiar os pontos altos e os quadrados. Então, eu copiei os 4 pontos altos e os quadrados. Chegamos aqui nos 4 pontos altos aqui deste meio. Vamos copiar os pontos altos já existente na carreira anterior. 3, 4, 5, 6 pontos altos. E vamos na argola, na nossa primeira argola, acrescentar mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Então, aqui no total, nós ficamos com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Feito isto, vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, vamos fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Chegamos aqui na próxima argola, já próximo, junto aos pontos altos. Aqui nesta argola, nós vamos acrescentar 2 pontos altos. Então, 1, 2, e copiar os pontos altos já existentes, que são os 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, aqui nós voltamos a ter um total de 8 pontos altos. Eu vou copiar os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, assim está ficando o nosso trabalho, copiando essa primeira parte e a última.
E aqui neste meio, agora nós estamos acrescentando 2 pontos altos a cada carreira. Aqui nós fomos eliminando, aqui nós vamos acrescentando. Então, a cada carreira, nós vamos colocar 2 pontos altos. Automaticamente, as argolas vão diminuir. Aqui nós abrimos o nosso triângulo, agora nós estamos fechando. Então, agora eu vou acrescentar mais 2 pontos altos nessa argola e 2 pontos altos nesta. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vou copiar os 4 pontos altos e os quadrados. Quando chegar aqui neste primeiro ponto alto, eu volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, eu copiei os pontos altos e os quadrados. Chegamos aqui nos pontos altos do meio. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro ponto alto e vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, somente copiando os pontos altos. Então, vamos fazendo aqui os nossos pontos altos, copiando os nossos pontos altos da carreira anterior. Então, aqui nós copiamos o último ponto alto. Agora, nós vamos acrescentar 2 pontos altos aqui na nossa primeira argola. Então, vamos fazer um ponto alto, 2. Acrescentamos 2 pontos altos. Vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos na argola aqui do meio, só restou essa argola, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. E nessa argola, antes dos pontos altos, vamos acrescentar 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. E vamos copiar os pontos altos já existentes da carreira anterior. Somente copiar os pontos altos. Então, vamos copiar estes pontos altos, os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, aqui eu já copiei os pontos altos da carreira anterior, copiei os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, virar o nosso trabalho, novamente copiar os pontos altos e os quadrados. Então, aqui eu já fiz este início, copiei este início, aí chegamos aqui nos pontos altos. Eu vou copiar os pontos altos já existentes na carreira anterior, então, para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, somente copiar os pontos altos da carreira anterior, até chegar nas nossas argolas. Então, somente copiar os pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, copiamos aqui, vamos copiar aqui o nosso último ponto alto já existente. Agora, nessa argola, nós vamos acrescentar mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2 pontos altos. Feito isto, vamos fazer uma corrente. Feita a nossa corrente, vamos na próxima argola e aqui nós vamos acrescentar os 2 pontos altos. Então, vamos fazer um ponto alto e 2 pontos altos. Então, aqui nós acrescentamos os pontos altos e vamos copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar os nossos pontos altos. Então, eu vou copiar estes pontos altos, os quadrados e os últimos pontos altos. Então, assim ficou a nossa primeira parte do nosso caminho de mesa. Aqui deste lado nós só copiamos o que fizemos nas carreiras anteriores, deste lado também. O nosso trabalho foi aqui neste meio. Então, nós abrimos o nosso triângulo e fechamos. Esta carreira é esta primeira carreira. Aqui temos 2 pontos. Aqui temos 12 pontos altos de um lado, 12 do outro e uma corrente no meio. Da mesma forma que nós fizemos nesta carreira. Então, aqui nós encerramos o nosso desenho. Agora, daqui para frente, será só repetição. Agora, nós vamos novamente repetir o nosso desenho aqui. Então, esta carreira é esta. Agora, nós vamos fazer esta carreira. Após ter feito esta, vamos fazer esta, esta e esta. E assim por diante, nós vamos somente repetindo este mesmo desenho. Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou repetir essa terceira carreira, que é a nossa segunda carreira do nosso desenho. Então, eu vou copiar aqui os pontos altos e os quadrados.
E quando chegar aqui nesse primeiro ponto alto, eu volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, eu copiei os meus pontos altos, os quadrados, chegamos aqui nos pontos altos do meio. Então, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, nesta carreira eu vou copiar 10 pontos altos. Aqui, na carreira anterior, nós temos 12 pontos altos. Agora, eu vou copiar 10 pontos altos. Então, aqui eu copiei 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restaram 2 pontos altos. Agora, como nós vamos abrir o nosso triângulo, nós vamos novamente nas carreiras de eliminar 2 pontos altos no final. Então, vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, vou pular os 2 últimos pontos altos. E aqui nesta corrente, vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, pular os 2 primeiros pontos altos deste lado e no terceiro ponto alto, copiar o nosso ponto alto e copiar os pontos altos restantes, que deste lado nós vamos ficar novamente com 10 pontos altos. Então, somente copiar os pontos altos, os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, aqui eu encerrei mais essa carreira, copiei esta parte e esta. E aqui neste meio, no nosso trabalho, então, esta carreira aqui é esta terceira carreira do nosso caminho de mesa. Na verdade, a segunda carreira do nosso desenho. Então, nós fizemos esta carreira aqui nesta feita. Agora, a próxima carreira será esta carreira. E assim, nós vamos repetindo. Aqui neste meio, somente vamos repetindo. Nós vamos abrir o triângulo, fechar, novamente abrir, fechar, novamente abrir e fechar, até o tamanho que para vocês for o suficiente. Como é só repetição, eu vou adiantar o meu trabalho e já trago para nós fazermos as últimas carreiras de finalização do nosso caminho de mesa. Então, como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa e trouxe para nós fazermos as carreiras de acabamento ao redor do nosso caminho de mesa. Então, no vídeo anterior, eu tinha feito esta parte e esta carreira. Então, eu só fui repetindo as carreiras. Terminando um desenho, eu fui acrescentando, fui colocando outro desenho. Terminou o desenho, coloquei mais um. Então, eu só fui repetindo o desenho até o tamanho que, para mim, é o suficiente. Para a minha mesa é o suficiente, mas vocês vão fazer do tamanho que para vocês for o suficiente. Agora, eu vou encerrar esta parte do meu caminho de mesa com uma carreira de pontos altos, porque nós iniciamos com uma carreira de pontos altos. A nossa primeira carreira aqui, nós fizemos toda em pontos altos. Então, nós vamos também encerrar esta nossa parte do nosso caminho de mesa com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho e vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, essa é a nossa última carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Chegamos aqui nas 2 correntes, são 2 correntes, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente. Chegamos no ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Chegamos nas 2 correntes, vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, esta carreira será uma carreira de pontos altos. Então, nós só vamos copiar os pontos altos onde for ponto alto e onde for corrente, um ponto alto para cada corrente. Chegando no ponto alto, copiar o ponto alto. Aqui são 2 correntes, um ponto alto, um ponto alto. Copiar o ponto alto. Então, vamos fazer esta carreira de pontos altos até o final da nossa carreira. Então, eu fiz aqui a minha carreira de pontos altos. Agora, nós vamos para as nossas 2 últimas carreiras por toda a volta do nosso caminho de mesa. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Então, ficou no total de 6 correntes. Eu vou voltar aqui no mesmo ponto alto e vou fazer
um ponto alto. Então, ficamos aqui com um triângulo. Feito isto, agora, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, no primeiro espaço, 2 pontos altos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Então, ficamos desta forma, com 4 pontos altos, fora o ponto alto do nosso triângulo. Agora, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vamos pular um espaço e no próximo espaço, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, 1 e 2. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Então, ficamos aqui novamente com 4 pontos altos, 2 pontos altos em cada espaço. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos pular um espaço, no próximo, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficamos novamente com 4 pontos altos. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. Pular um espaço, no próximo espaço, 2 pontos altos. Pular um espaço, no próximo espaço, 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, nós vamos fazer por toda a volta do nosso caminho de mesa desta forma. Nós vamos fazer 4 pontos altos, sendo 2 em cada espaço, 3 correntes, pulando um espaço. Nos próximos espaços, 2 pontos altos, mais 2, vamos fazer 3 correntes, pular um espaço, no próximo espaço, 2 pontos altos e 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer grupos de 4 pontos altos, intercalados por 3 correntes. Então, eu vou fazer assim, por toda essa lateral. Quando chegar lá no bico, eu volto para nós repetirmos este bico aqui novamente. Então, eu fiz aqui a minha carreira de 4 pontos altos, intercalados por 3 correntes, pulando um espaço. Aqui neste finalzinho, nós vamos fazer um pouco diferente, porque se nós viermos seguindo o mesmo esquema, o mesmo trabalho, aqui não vai dar certo, porque nós temos que preencher esses 2 últimos espaço. Então, aqui nós temos que preencher com 2 pontos altos em cada e aqui fazer o nosso triângulo. Então, aqui neste final, nós vamos fazer um pouco diferente. Aqui nós fizemos 3 correntes, agora nós vamos fazer 4. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, aqui nós pulávamos um espaço. Agora, nós vamos pular 2. Vamos para o terceiro espaço, ó. 1, 2. Aqui no terceiro espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos no primeiro espaço, 2 pontos altos no segundo espaço. Feito isto, agora, novamente, nós vamos fazer o que fizemos aqui. Nós vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Pular, ao invés de um espaço, nós vamos pular 2. Vamos para o terceiro espaço, porque nós temos que fechar estes 2 últimos espaços com pontos altos, para dar certinho o nosso trabalho no bico, porque se nós viermos fazendo da mesma forma que nós fizemos por todo o restante, não vai dar certo aqui nesta ponta, nós não vamos terminar com os 4 pontos altos aqui nesta ponta. Então, nós vamos fazer esta diferença. Esse é apenas o cuidado que vocês terão que ter, tá? Nós temos que terminar os 2 espaços com 2 pontos altos em cada. Aqui, nesta ponta, terão que ter 4 pontos altos, 2 espaços preenchidos. E aqui neste meio, para fazer este acabamento, isso não vai dar diferença. Podem ficar despreocupados que este detalhe que nós fizemos aqui, no final do trabalho, não vai dar diferença. Então, relembrando, ao invés de nós fazermos
ao invés de nós fazermos 3 correntes e pular um espaço, aqui no final, nós vamos fazer 4 correntes e pular 2 espaços. Preencher 2 com pontos altos. Fazer 4 correntes e pular 2 espaços, para encerrarmos com os 2 últimos espaços preenchidos. Este é o único cuidado que vocês terão que ter. Mas eu expliquei aqui direitinho, acredito que vocês vão entender direitinho, vão conseguir fazer. Aí, chegamos aqui, vou na última corrente aqui, vou fazer o meu ponto alto, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, aqui no mesmo espaço, que é para fazer aquele nosso triângulo, no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, é o nosso triângulo da nossa ponta. Então, vocês só terão que observar, fazer esta observação aqui neste final. Feito isso, agora aqui nós vamos copiar 4 pontos altos. Então, vamos copiar um ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos, para ficar aqui num total de 5 pontos altos. Da mesma forma que fizemos aqui, fechamos 2 com pontos altos e fizemos este ponto alto, que é o nosso triângulo, aqui também terão 5, mas porque nós vamos fazer o ponto alto aqui do nosso triângulo e copiar 4 pontos altos. Aqui, nos pontos altos, nós vamos continuar fazendo 3 correntes, pulando, aqui nós vamos pular 3 pontos altos, 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais 3 pontos altos, para ficar um total de 4 pontos altos. Então, 3 e 4 pontos altos. Feito isto, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, pular 3 pontos altos, 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer o nosso ponto alto. Vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, que num total ficará 4 pontos altos. Então, aqui nós voltamos a fazer os nossos grupos de 4 pontos altos, intercalados por 3 correntes, pulando 3 pontos altos da carreira anterior. Vamos fazer assim até o final desta nossa carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, eu cheguei aqui ao final dessa nossa carreira. Aqui também nós vamos ter que fazer adaptações. Neste caminho de mesa que eu fiz, eu tive que fazer essas adaptações para conseguir chegar aqui com 4 pontos altos. Fora o ponto alto que nós vamos fazer aqui para fazer o nosso triângulo. Pode ser que o de vocês não precise fazer essas alterações. Se precisar, vocês já estão cientes. Se não precisar, melhor ainda. E assim, eu estou mostrando para vocês uma adaptação. Se vocês verem que vocês vão conseguir outra adaptação, não tem problema. Da forma que vocês fizerem, não vai dar diferença nenhuma no caminho de mesa. Contanto que aqui encerre-se com 4 pontos altos, fora o ponto alto do nosso triângulo. Então, aqui eu vou ter que fazer mais uma adaptação. Então, eu trouxe para vocês verem. Porque, de repente, se acontece com vocês, vocês já vão saber fazer. Não ia adiantar nada eu fazer e não trazer para vocês. E na hora de vocês fazerem, vocês não conseguirão fazer. Então, eu vou trazer aqui essa adaptação. Aqui, nós estávamos fazendo 3 correntes, pulando 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui, neste finalzinho, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Ao invés de pular 3 pontos altos, eu vou pular 2. 1, 2. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Vou copiar os 3 pontos altos para completar o nosso grupo de 4 pontos altos. Então, 3, 4 pontos altos. Novamente, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. Ao invés de pular novamente 3 pontos altos, eu vou pular 2. 1, 2. No terceiro ponto alto, eu vou fazer o ponto alto. No próximo ponto alto, segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Novamente, 2 correntes, 1, 2, pular 2 pontos altos e
copiar os pontos altos aqui do final. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, aqui nós encerramos com 4 pontos altos. Então, isso que vocês vão ter que observar no trabalho de vocês. Aqui, ao invés de eu fazer 3 correntes, eu fiz 2, que aqui nós estávamos fazendo 3, pulando 3 pontos altos. Aqui eu fiz 2 e pulei 2 pontos altos. Então, eu fiz assim por 3 vezes, para dar certinho aqui nessa ponta. Então, essa é a única diferença, é a única observação que vocês terão que fazer. Tá? Então, eu trouxe para vocês verem direitinho como é que nós vamos fazer. Então, aqui eu encerrei com 4 pontos altos. Agora, aqui, nesta terceira corrente, eu vou fazer aqui o meu triângulo. Então, vou fazer o ponto alto do triângulo, 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho, e aqui na mesma corrente, eu vou fazer mais um ponto alto, que é o ponto alto do nosso triângulo. Então, aqui, novamente, ficamos com um triângulo, e aqui, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui na lateral, aqui nós já fizemos um, agora nós vamos continuar fazendo o que nós fizemos na outra lateral. Então, para cada espaço, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, fizemos aqui 2 pontos altos no primeiro espaço, 2 pontos altos no segundo espaço. Então, aqui ficou num total de 5 pontos altos. Vou fazer as 3 correntes, 1, 2, 3. Pular um espaço, no próximo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, 2 pontos altos. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Então, agora, nós vamos continuar fazendo grupos de 4 pontos altos, 2 pontos altos em cada espaço, intercalados por 3 correntes, pulando um espaço da carreira anterior. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Pular um espaço, no próximo espaço, fazer 2 pontos altos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, fizemos 4 pontos altos. 3 correntes, 1, 2, 3. Pular um espaço, no próximo espaço, mais 2 pontos altos. Então, nós vamos continuar fazendo estes grupos de 3 pontos altos, intercalados por 3 correntes, pulando um espaço da carreira anterior. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Agora, eu não volto mais, precisando, que lógico que vai precisar, lá no final, vocês vão fazer da mesma forma que eu mostrei, nos pontos altos, da mesma forma que eu mostrei, somente repetir. Então, eu vou adiantar essa carreira, na próxima carreira eu volto para nós fazermos a nossa última carreira. Então, aqui eu encerrei a minha carreira de grupos, fiz da mesma forma. Tá? Então, da mesma forma que nós fizemos lá no início, na lateral e na base, nós vamos fazer nas 4 partes. Então, da mesma forma que eu fiz lá, eu repeti aqui. Fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos. E vamos lá na terceira corrente, aquela corrente que nós fizemos no início do nosso triângulo, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Encerrei aqui com 5 pontos altos. Agora, vamos fazer a segunda carreira e última. Então, eu vou aqui dentro da corrente fazer um ponto baixíssimo aqui no nosso triângulo. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Então, fiz aqui a minha corrente, agora eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, que vai ficar num total de 3 pontos altos. Vamos fazer aqui um picô, então, vamos fazer 1, 2, 3 correntes, vamos voltar aqui na primeira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Feito isto, aqui no mesmo triângulo, no mesmo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós fizemos um leque de 6 pontos altos, 3 pontos altos, 3 correntes, fechamos na primeira para fazer o nosso picô e mais 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, 1,
2. Feito isto, vamos aqui no ponto alto do meio, são 5 pontos altos. Então, vamos deixar 2 para um lado, 2 para o outro. E aqui no terceiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais 2 correntes. 1, 2. Aí, chegamos na nossa próxima corrente. Aqui, novamente, nós vamos repetir o nosso leque de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3, voltar aqui na primeira corrente e fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, na mesma corrente, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui nós repetimos o nosso leque de 6 pontos altos. 3 pontos altos, 3 correntes fechada na primeira, para formar o nosso picô, mais 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes. 1, 2. E aqui no meio, entre os 2 pontos altos, nós vamos fazer um ponto baixo. Feito isso, vamos fazer 2 correntes, vamos para a próxima corrente e vamos repetir o nosso leque. Então, nós vamos fazer a nossa última carreira, carreira de leques com picô. Então, aqui na corrente, novamente, nós vamos fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3, aqui na primeira corrente, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós repetimos aqui o nosso leque. Nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira, por toda a volta do nosso caminho de mesa. Agora, não tem erro, é só isso, não vai precisar fazer nenhuma alteração. Nós vamos fazer desta forma por toda a volta do nosso caminho de mesa. Leques com picô. Então, eu vou adiantar, vou terminar esta carreira e trazer já o nosso trabalho finalizado, não tem erro. Nós vamos fazer estes leques por toda a volta do nosso caminho de mesa. Agora, não vai precisar de fazer nenhuma alteração, vai ficar certinho. Eu vou adiantar e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já terminei aqui o meu caminho de mesa, terminei aqui os leques com picô. Aí, cortei aqui o meu barbante e escondi por entre os pontos. E assim, eu encerrei o caminho de mesa de hoje. Fiz por toda a volta esses leques com picô. Gostei bastante do resultado, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!